Hoje é o item 19. O self, a estrutura bipolar do ser humano e a questão da sombra. É o capítulo 1 do Em Busca da Verdade. Capítulo 3 do Amor, Imbatível Amor. E o capítulo 12, Momentos de Consciência, de Saúde e de Consciência. O que é que vocês entendem por estrutura bipolar do ser humano? Não, eu quero colocar o seguinte, que quando... Normalmente a gente vê essa colocação. Fulano é bipolar. Está dizendo uma obviedade. Porque, na verdade, nós somos todos bipolares. Certo? E essa bipolaridade, eu poderia dizer que é, no sentido antropossócio-psicológico, o self e o ego. É o que a Joana traz, né? Ela Pois fala é. que a gente Até tem... na sequência aqui ela fala exatamente quando estrutura bipolar, depois a contínua luta entre o ego e o self. Não, então quer dizer que quando as pessoas dizem isso, estão falando errado, estão dizendo que... Né? grosso modo, sim, né? Sim, porque na verdade nós somos, né? Tem um transtorno, né? Que é um transtorno que deram esse nome, que é transtorno afetivo bipolar, depois chamam de transtorno de humor bipolar, que daí é caracterizado por episódios de mania, que é uma desregulação neurohormonal, que daí a pessoa fica exaltada, ou irritada, ou com pressão para falar, e o pensamento muito acelerado, ou fica com a libido aumentada, ou gasta em compras, ou dorme pouco. Tem uns que têm o que chama de hipomania, que dura até 4 dias e que é só, às vezes, uma irritação de leve, não é aquela exaltação de sair maquiada e vestida de forma exuberante, né? Clássico. Oscilando com períodos de depressão, em que muitos tentam se matar e podem abusar de substâncias e daí tem que fazer um tratamento medicamentoso, não tem como tratar sem tomar medicação, né? Porque ele coloca aqui que um é razão e o outro é sentimento, né? Daí, esse termo que a Joana de Ângeles está falando, ela está falando justamente nesses dois polos. Daí não a doença, mas justamente o que a gente é, que seria essa disputa de ego e self, que um quer assumir o lugar do outro, e muitas vezes todos nós temos uma pessoa e outra ao mesmo tempo, né? Então, eu me conheço de tal forma, mas às vezes outra personalidade assume. Então, ela traz essa questão que a gente primeiro tem que aceitar essa personalidade, ouvir ela, dialogar com ela, e que esse processo, às vezes, né, é doloroso e tudo mais que a gente sabe. Ela traz também, né, que essa questão que muitos assim são de um jeito na sociedade, na rua, e quando chegam em casa, né, afrouxam as bases e mostram outra pessoa, que no fundo é aquela pessoa que também rege esse ser, mas não é conhecido, porque desde criança, né, nós somos acostumados, que muitas vezes mais pelo medo do que pela paciência, né, dos pais de explicar, não, tu não pode por tal e tal motivo. E daí a gente vai aprendendo que se não fizer, não aparentar uma coisa, vai ser punido. Então, o adulto ele cresce reproduzindo aquilo que ele aprendeu, né? E acaba não sendo quem ele é. Então, a Jana fala que dos objetivos quando tu ser humilde, e daí quando tu é humilde, tu identifica essa criança que está dentro de ti, que as coisas que a gente viveu na infância, elas não podem ser apagadas, né? Elas vão provocar sensações boas ou ruins. Identificando isso, daí tu pode crescer e ser o adulto que tu deve se tornar. Então, todas as impressões que nós temos, um cheiro, um local, a forma como alguém fala, inconscientemente vão nos remetendo a sensações vividas na infância. E a gente vai revivendo aquilo, e indivíduos, às vezes, mais pessimistas, mais lentos, mais deprimidos, muitos deles, né, acabam tendo essa questão da infância, que não conseguiram ser felizes na infância, não tiveram o amor necessário, que eu não interpretaram assim, e acaba crescendo com aquelas marcas profundas, né? Eu achei incrível aqui, foi na página 22 do Em Busca da Verdade, onde ela coloca assim, ó, é comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual noutras ocasiões, gerando inquietação e mal-estar. Sim. Isso aqui, mais uma vez, a Joana acalenta o meu espírito.
porque eu tinha isso e ficava muito, muito, muito preocupada. Dizia assim, mas por que nesse momento? E aí ela explica nesse aqui embaixo, ela põe assim, ocorre que, estando arquivados no inconsciente, quando este é ativado pelo polo edificante, logo o outro descerra a sua cortina e libera o adversário. Simplesmente é fantástico, né? A comparação porque falando da parte bipolar, né, do que somos, temos uma parte ainda muito mazinha, né, para resolver. Então, achei isso aqui incrível, essa colocação. É bem interessante mesmo essa questão, né? Ou seja, e essa questão de não combater esse ímpeto, né? A sombra ela não deve ser combatida, senão diluída pela integração da sua realidade existencial. Inclusive, é ela que vai equilibrar o ego e o self, né? Que ela vai falar. E quando ela conceitua ego é interessante também, né? A parte mais superficial do id, ou seja, uma casca dos impulsos, né? A qual modificada por influência direta do mundo exterior, ou seja, o mundo exterior vai moldando esse complexo do eu, por meio dos sentidos e, em consequência, tornada consciente, tem por funções a comprovação da realidade e aceitação, mediante seleção e controle, de parte dos desejos e exigências procedentes dos impulsos que emanam do id. Então, a gente tem todo um lado B, que muitas vezes ela vai falar depois em outro momento, que é a ponta do iceberg. Então, tem toda uma profundeza, né, de conquistas arquetípicas ou de coisas do passado e atavismos e vidas que a gente não tem acesso, que também vão cerceando o nosso livre-arbítrio por vezes, se a gente não olha para essas questões e não reconhece esses seres, né? E daí ela fala muito essa questão da dissociação, né? De, às vezes, quando muito polarizado, acaba se atacando. Hoje mesmo atendi um que falou assim, que ficou muitos anos xingando a mãe por tudo, que a mãe não me deu, não sei o quê. E ele começou a fazer uns exercícios de escrever tudo que ele achava da mãe. E ele começou a se dar conta que ele era aquilo, que a mãe era maravilhosa. Então, na verdade, ele chorava, assim, falando... Então, é uma pessoa extrovertida, assim, inteligente, e chega num momento que cai em si. Então, justamente aquilo que a gente, às vezes, ataca tanto e que acha que o outro, né... aquele vingativo, aquele perverso, o ladrão, não sei o quê. Somos nós. Nossa sombra, né? Eu ia só trazer que, como tu perguntou da estrutura bipolar, na página 19 do Em Busca da Felicidade, da Verdade, diz ali que o Jung considerou os arquétipos ânima e ânimos, né? E talvez esteja próximo desse exemplo que tu nos trouxe, se analisarmos esses arquétipos com mais profundidade, assim, para entender até esse exemplo que tu nos trouxe, se tu pudesse. Em relação a esses arquétipos. A teoria do Jung, né, é que toda mulher vai ter um ânimos correspondente no inconsciente e todo homem vai ter uma ânima. Então, o homem pode ser, assim, ter uma ânima histérica, né, e querer chamar atenção, manipulador, possessivo. A mulher pode ter um ânimo severo e julgador, não admite nada e bate boca, faz horrores. Conforme a gente vai se aperfeiçoando, ficando mais lógicos, mais racionais, mais éticos, a gente vai aperfeiçoando também esse lado B, né, que por questão de analogia, se eu sou mulher, vai ter um homem, então, e se eu sou homem, eu vou ter uma mulher, que complementa esses polos, né, do espírito, da alma, do inconsciente. Então, vai ter alguém que eu não conheço, que rege, e que pode reger as minhas escolhas afetivas também. Provavelmente, eu vou procurar alguém que condiz com aquilo que eu tenho também, né? Então, o homem é em relação ao ego, a pessoa mesmo, a consciência, né? O ego. E isso vai ficar no inconsciente, essa ânima, esse ânimos, no inconsciente. Tudo que eu trago aqui fica o oposto no inconsciente. Por isso que ela diz, quando eu vou meditar, que eu estou pensando no momento de harmonia, de pensar coisas boas, vem o oposto, porque ele quer ser reconhecido.
Então, a gente tem esses aspectos dentro de nós que a gente não conhece, às vezes, né? Então, depende muito, assim, do grau da pessoa, da maturidade, de há quantos anos, né? Tem pessoas que se identificam com o pai, não sabem, ou têm uma mágoa muito grande, e o inconsciente ele quer ser reconhecido. Daí vão procurar sempre pessoas iguais ao pai, sem se dar conta. De novo, eu estou sendo com uma pessoa assim, né? Parece que tem algo que quer ser reconhecido, aquilo que mais se ataca, né? Daí, quando aquilo está feito as pazes dentro de ti, daí tu abre acesso a outros estágios de outras pessoas, né? E é como ela diz, é muito mais difícil quando tu é adulto. Que quando tu é criança, os padrões vão vindo ao natural e tu vai crescendo, né? Quando é um ambiente de amor, vai criando mais facilidade para desenvolver o self, porque já está mais afeiçoado com amor. Agora, se tu teve uma infância difícil, daí tu cresce, daí tu vê que tu tem um transtorno, vai ser mais difícil, porque tem tudo aquilo que ressurge de quando era criança. O ego já está habituado àquele tipo de funcionamento. Ou as mães, né, não ensinam os filhos, sempre vai ganhar o melhor pedaço da carne, sempre vai ser o primeiro a ganhar. Daí crescem adultos que acham que o mundo tem que servir a eles. E, na verdade, aquilo é difícil daí de mudar. Talvez o primeiro movimento dele sempre seja tomar a dianteira para pegar a melhor parte. Então, essas coisas elas vão ficar arquivadas. A gente sempre vai ter esse oposto também querendo ser revelado. Ler um parágrafo aqui da página 24 também do Em Busca da Verdade, falando dessa questão da dissociação dos polos. Nessa dissociação dos polos, muitas vezes pode parecer que o indivíduo, a grande esforço, conseguiu a integração, até o momento em que se surpreende com o terror da cisão inesperada que o leva a um transtorno profundo, especialmente se viveu em razão de um ideal que asfixiou o conflito, mas não o solucionou, despertando com sensação de inutilidade e de vazio existencial. Eu achei bem legal isso aí, porque a gente, né, que é espírita, às vezes acha que só se entregando à causa, né, ou trabalhando o dia inteiro na casa espírita, né, de segunda a domingo, né, não sei o que lá, estudando, vai resolver esses conflitos mais profundos, né, mais primitivos, né, que existem no inconsciente, né. Sim. E fica muito daí na persona, né, começa a criar uma máscara e às vezes essa integração que a pessoa entende que já conseguiu, sim, na verdade ela é fictícia, né. Tem uma ilusão de que se está integrado, né? Que o mal já não me pertence, então eu já não faço essas coisas, sou melhor que os outros, porque eu fico o dia inteiro na casa espírita, ou porque eu rezo muito, ou por isso, porque aquilo. Ou eu, na minha família, eu sou melhor, porque eu estudei, porque eu fiz não sei o quê. O outro é o ruim. Daí dissocia aquilo, quando é pego por aquilo, entra numa crise de identidade tremenda. Quando vê que não é tão bom assim, quando vê que talvez a vida está cobrando outras questões, né? A queda é maior. Daí Jesus fala, não julgueis, a fim de não ser julgados. Porque a gente vai acabar caindo, né, em si, se julgar muito, né. E o complexo é que a gente que está estudando isso está aprendendo essas coisas, né. Mas a grande massa não sabe disso, né. Acho que é só fazer o exterior, né. Só fazer o que é para fora, né. Mas as pessoas aprendem por várias formas, né. Na verdade, às vezes um índio que está na natureza aprende muito mais a vida do que nós. E, entre outras coisas, né. Tem várias linguagens para dizer a mesma coisa. A gente está num sentido assim, mas esse desenvolvimento ele é abstrato assim. A gente bota em palavras e desperta uma sensação, um sentimento, que dá a despertar um sentimento. Às vezes pode ler também não tá. Os outros, né? Sim. Mas aquilo não fazer parte da tua vida e tu não raciocinar em cima disso, então. Na verdade. Às vezes a gente tem a sensação também que só através de uma terapia vai conseguir. Às vezes é só através de uma terapia que vai conseguir. Sim, mas nem todo mundo tem acesso e aí essas pessoas estão fadadas a não conseguir. Não, talvez as pessoas tenham que trabalhar, né? Sim. O trabalho acaba reerguendo a moral da pessoa também. O trabalho, o próprio ato de trabalhar vai também diluindo a sombra. A meditação vai diluindo, né? Senão, coitado de nós, se todo mundo tivesse que fazer terapia, né? Ninguém ia ter espaço, né? E então tem várias formas que levam para o mesmo lugar. Sim. Que ela fala ali no final do Momentos de Saúde e de Consciência, né? Que nós somos elementos diversos. Uns estão mais adiantados um pouquinho e outros não. E é por isso que a gente tem o contato social, para que os que estão um pouquinho melhor ajudem os que não estão.
E por isso que a gente tem que ter essa questão do exemplo, né? Mas é difícil, porque às vezes tu cai num complexo ou o movimento, né, te leva a isso. E às vezes a gente acha que está bem, na verdade não está. Então, Eu sempre digo que a gente faz terapia na casa espírita, né? Eu faz 22 anos que eu faço terapia espírita. Faz 22 anos que eu estou fazendo essa terapia, né? E essa não nos custa nada. E nos ajuda um monte a gente a juntar e amenizar esses dois polos, né? e passa rápido, né? E passa rápido, né? Eu tô a 12. Então é importante a gente ver que tem um lado do self, que é bom, gentil, que é consciencioso. E o ego, que tem um lado feroz, vulgar, licencioso e vingativo. Ela traz também essa questão dos ditadores, né, das pessoas que acabam maltratando assim, povos, nações, que são pessoas que muito identificadas com o ego, numa busca desvairada e lamentável pelo poder do ego, por saciar, por um hedonismo, nunca se contentam, né? Claro, nunca vão aplacar essa sede e acabam tentando mais e mais coisas em prol do poder, né? Que é essa busca do ego de assumir uma realidade para fugir da tristeza, das suas próprias misérias, né? Então eu crio aquela ilusão de conquista do ego, de conquistar mais coisas para fugir das minhas misérias. E é lamentável. É onde ela coloca aquela expressão, originando-se nele um tipo de sede de mar, sede de água do mar, que não é saciada por um motivo óbvio. Eu achei incrível essa expressão, né? Tentar saciar a nossa sede com a água do mar. É óbvio que nós não vamos saciar, né? Sim. E há aquilo que a gente já sabe, mas que é difícil de pôr em prática, a busca do equilíbrio, né? Então, eu tenho dois elementos diversos. O que eu vou tentar? Vou tentar dialogar entre eles. Eu vou tentar, não posso botar um, né, a escanteio, senão vai tomar conta de mim. Tem que saber meu limite, eu tenho que saber o quanto de energia psíquica está ali, né, o quanto aquilo me incomoda, que dias que eu estou bem, que eu não estou. Porque senão aquilo pode tomar corpo, né, e daí tomar voz do meu ser. E eu acabar agindo pelo complexo e não pela consciência. Então, esse equilíbrio seria essa conquista que a gente tem que ter, tentar ter, tendo consciência, primeiro, que existe esse outro lado, e segundo, que tem que haver um diálogo, não uma exclusão. Para daí conseguir dialogar e tentar, às vezes, estar mais consciente. E nessa questão de falta de identificação, né, que a questão da sombra, que para não se ver, tenta amar o outro, né? Para não se amar, se dedica. Muito comum, o casamento acabou, quer se matar, né? Vivi a vida inteira para ele, sempre me tratou mal. E a pessoa sempre fugiu de si mesma, né? Porque não se trata um marido que nem um filho, né? Porque uma coisa é amor devotado, outra coisa é sempre fiz as vontades, nunca expressei, engoli sapo e tal, como se quisesse um reconhecimento. Então não vem esse reconhecimento, daí cai em si, né? Chora, quer morrer, percebe que valorizou o outro com desprezo dos seus próprios sentimentos, e ela ainda faz um adendo. Quando o indivíduo não se ama, certamente apaixona-se, deslumbra-se, admira o outro a quem diz amar, até a convivência demonstrar que se tratou apenas de uma explosão sentimental, sem profundidade nem significado. Então, as paixões avassaladoras, né? Daí é isso, amar primeiro, depois se decepcionar, e esperando, porque eu identifico no outro coisas que eu tenho em mim, mas por não me conhecer o projeto no outro. O outro, coitado, é outra coisa, né? Ele é o que ele é, daí eu descubro que ele é o que ele é, daí eu fico decepcionada, daí os dois brigam, e eu vejo que eu estou compensando as minhas próprias fraquezas, na verdade, quando eu tento projetar no outro. Claro que isso é inconsciente, né? Então, não se trata de ficar contra as imperfeições, mas de identificá-la para mais reforçá-la, o que equivale a dizer conscientizar-se da sua existência e considerá-la parte da sua vida. Daí é aquela velha história, tudo que está no inconsciente e que eu consigo tornar consciente é energia psíquica a meu favor. Tudo que eu consigo tornar
pro consciente, eu desfaço aquele emaranhado e é mais coisa para mim. Então, por isso que, às vezes, em processos de doenças, o indivíduo ele fica sem energia. Ele fica lento, ele fica apagado, ele fica apático, porque tem muito complexo aí que ficou guardado no inconsciente e que não usa a serviço do ego. Então, desenvolve essas doenças. Daí, quando a gente consegue achar um significado e trabalhar essas questões, vem a tal da alegria que ela fala, vem aquele sentimentos mais nobres e felizes, porque eu já consigo tornar mais consciente, né? Que é diferente de ser perfeito. Ela sempre fala que é questão de se tornar integral, que é o que Jung diz, né? Embora a gente não vá ter nunca assim conhecimento total da sombra, até por questões de muitas encarnações e coisas que não seriam úteis nessa, a gente pode ter mais conhecimento dos aspectos que estão mais latentes, né? Aquilo que muito me dizem ou que eu noto que às vezes eu resvalo. É aquele teste que eu estou sempre rodando, né? Esse tipo de coisa fazem muito mal. Esse tipo de coisa eu não tolero. Por que não tolera, né? Por que não tentou tolerar? O que tem aí por trás é mais difícil. Então, a gente tem que poder, de vez em quando, se questionar isso, né? Ela diz que isso é uma atitude ativa, né? Na verdade, a maioria de nós cresce com clichês e em algum momento ela fala com frases prontas assim da vida e vai vivendo meio que inconscientemente, só reproduzindo o que acharia que é o certo, né? Sem essa dignidade, essa interesse de se olhar e ver o que seria adequado para o seu processo. Mas essa história de ir vivendo assim, sem saber o seu processo, vai chegar uma hora que isso vai chamar, né, a gente para cobrando as contas, né, que a gente diz. Sim. Por menor que sejam as coisas que vêm à tona, alguma coisa numa encarnação vem, né? Claro. E até ela fala que, inclusive, a forma como nós vamos desencarnar tem relação com isso. Com os processos mais dolorosos e tal, a pessoa que não se preparou para a morte, justamente, que viveu para a matéria, para o ego, né, por tirania. E quando a pessoa tem uma vida agradável, que consegue realmente se autorrealizar, é um momento agradável. Ela traz, é um momento muito agradável. E quando não, ela tem alucinações terríveis, né, não sei o quê. Então, tem um quadro que nós mesmos criamos. Inclusive na hora de morrer. Então, claro que vai cobrar conta, seja na morte, mas vai cobrar conta. E essa voz interior que ela fala, né? Quando vem uma crítica a nós mesmos, quando alguém diz, estou fazendo uma coisa, daí vem aquela voz, que espírita adora dizer que é obsessor, né? Então, não, ela diz que não se deve ignorar quando vem algo depreciativo a si ou outro. Tem que ter um enfrentamento lúcido e natural, diluindo a tensão que se estabelece entre o consciente e o inconsciente. Por quê, né? Então, isso faz parte do ego, à espera de valiosa contribuição do self libertador. Todas as coisas que nós passamos, a Joana traz, inclusive os nossos conteúdos, querem dizer algo. Porque o inconsciente não tem malícia, a gente vai ter um sonho esdrúxulo, mas ele está querendo dizer alguma coisa. E, inclusive, quando ela traz aqui, né, as tentações, autoflagelações para vencer o que tem que quer controlar, são pertinentes a ela mesma, que é submetida por algum tempo, um dia irrompe em forma de desencanto ou de vulgaridade a que se entregam aqueles que longamente impediram-na de manifestar-se, acreditando falsamente na vitória sobre ela. Que é tu ser muito, assim, controlado, contido, aquela pessoa que muito crítica, né, que tudo está ruim, que os outros estão fazendo demais. Na verdade, acaba inconscientemente reforçando seus aspectos menos nobres, né? Porque está dizendo que o outro não pode porque eu não posso. Se eu tivesse mais resolvida com as minhas questões, tanto faria que o outro também, né? Que o outro é de um jeito ou é do outro. Aquilo não ia me tocar, me pegar. Mas eu projeto aquilo que eu não consegui. Então, por isso que quando a Joana traz lá em outros livros, os pais geralmente têm dificuldade para criar os filhos porque eles ainda não desenvolveram a sua questão na vida. Daí, como é que tu vai ensinar para alguém que tem uma questão na vida dela
se tu não conseguiu. É difícil a gente ensinar aquilo que a gente não sabe. É muito diferente quando é alguém que já vivenciou aquilo. Isso passa, daí nem precisa ser por linguagem verbal. Nesse sentido, a gente, em relação aos outros, também. Daí essa questão de reconhecer as ulcerações e cicatrizes morais, né? Que todos temos. Ela fala que é uma humildade real, não é fingida, que demonstra uma simplicidade e a gente tem que lidar com isso. Daí ela vai trazer aquela coisa, né, tentadora, que acaba sendo a falsa humildade. Essa, né, exclui o indivíduo dos valores éticos elevados, que o subestima, expressando disfarçadamente presunção, diferenciação das demais pessoas. No fundo, quando eu digo, não diga aí, não sei agora um exemplo, mas alguém que fez, né, sei lá, preparou uma coisa assim que deu trabalho e tal, daí aquela pessoa, né, não, oi? O Marlon fala. O Marlon traz vários exemplos, assim. Quando eu quero, sei lá, qualquer coisa que eu faça, e daí eu chego e digo, dou todo um discurso, né, que no fundo quero ser notada, porque eu fiz, mas vocês não fiquem constrangidos, né? Eu fiz de coração. Então fica quieto, né? Então fica na tua, não incomoda, né? Não dá vontade, às vezes, de dizer. Então faz, e deu. Grande coisa que fez. Tem muita gente que gosta de falar quando fez, né? Chega a olhar para os lados para dizer, não, daí eu trouxe, fiz e aconteci. Que coisa mais abobada, né? Aí ela diz que muita aparência humilde torna-se ostentação disfarçada. Por que dá uma raivinha quando a gente vê? Porque, no fundo, a gente é inconsciente, a pessoa tá dizendo que é melhor. Viu? Eu fiz. Ninguém mais me ajudou. Fiquei sozinha. Até altas horas. Fez porque quis. Então, porque tem uma outra coisa, dá licença, assim, porque também tu saber pedir ajuda, tá? Ela é necessário e demonstra que tu não é tão orgulhosa assim. Eu acho que se tu não sabe pedir ajuda, o que tem aí de orgulho? Nisso aí, né? Então acho que disfarçado, acho que como orgulho e como querer mesmo fazer uma parte de ostentação, sim, né? De querer fazer aquilo ou de se massacrar mesmo, sim, né? Sim, e cria-se desculpas para si mesmos, né? Porque só eu faço assim bem, porque eu não confio, porque não sei o quê, porque não tenho dinheiro, porque não tenho tempo. Então ela fala que tem uma ponte entre a humildade e o exibicionismo. Muita aparência humilde, que é o oposto, a ostentação disfarçada. Daí é a sombra que está dominando. E, então, ela vai falar que em qualquer movimento religioso, vale a pena considerar-se que convive no mesmo indivíduo o anjo e o demônio, que necessitam harmonizar-se, descendo um na direção do outro, que ascende no rumo do primeiro. Todos nós, né, estamos em lutas constantes assim, com nossa fera interior e o ser angelical, que tem um ser que quer aparecer e tem outro que também domina por vezes. E se eu fingir para mim mesma e para a sociedade que não tenho isso, pior vai ser para mim. Mais eu vou sofrer, menos energia eu vou ter a meu dispor. Então, é muito bom e confortável a gente conviver com pessoas espontâneas, porque aquilo dá uma liberdade, passa uma informação de que você também pode ficar à vontade. Agora, quando eu estou com alguém muito, né, melindrosa, e tudo é motivo para, né, Deus o livre, cheio de não me toque, a gente acaba ficando instintivamente mais, né, assustado, porque dá a entender que a gente tem que se recolher, senão não podemos mostrar a nossa sombra. Que é diferente, claro, de chegar reclamando, expressando quem tu é, xingando todo mundo, não é nesse sentido. Mas é no sentido de não precisar mentir ser quem tu não é. Isso que ela traz. Não tem porquê, apesar de a gente saber que tem uma máscara, tu não tem que fazer uma máscara falsa a teu respeito. Não precisa chegar falando, né? Porque minhas dificuldades, não sei o quê, porque hoje eu quero matar porque não, né?
vou assassinar alguém, estou planejando, né, agora nesse momento. Não, mas tem que ter essa compostura de se assumir ser quem é. E se não sabe, tentar conversar com esse ser que às vezes nos xinga, ou nos elogia, ou que é crítico aos outros, ou que pensa coisas ruins. Isso aí quer ser escutado também. Por isso que algumas terapias, né, de imaginação ativa, tu medita, e tu cria uma paisagem, daí chega um personagem que ele fala contigo. Às vezes a gente dá acesso daí nesse momento para encontrar essas vozinhas aí e conversar com elas, esses seres que estão dentro de nós. Tudo depende muito da energia que vai junto com aquilo que se fala, né? Por isso que ela fala aqui da vigilância com relação aos sentimentos e à razão por causa da nossa natureza fragmentada, né? Então, ficar vigil a essa energia que move quando a gente acha que por que falou isso, por que não falou aquilo, né? Sim. Não julgueis a fim de não ser julgados. Daí, ali no Amor Imbatível Amor, né, o ego, como sempre, tem aquela fantasia de controle. Como o corpo não é controlado, que tem todas as células, as fraquezas inerentes, né? O ego acaba tendo mecanismos patológicos inconscientes de depressão, desejando extinguir aquilo que impede de governar soberano, ou seja, não deu certo do jeito que eu quero, então eu me adoeço. É uma forma de autopunição. Daí vai conseguir se realizar interiormente. Daí ela vai trazer essa questão do egoísmo, né? Que é o contrário do altruísmo, que é a terapia nesses casos. Por isso que se fala fora da caridade não há salvação. Salvação da própria consciência, né? Porque quando eu estou sendo altruísta, não é para cantar com os anjinhos ao lado do Senhor, mas seria justamente desenvolver esse lado da minha consciência, que só sendo altruísta, que é um mecanismo de defesa nobre, que eu consigo. Porque enquanto eu estou no ego, eu estou identificada só com o meu aspecto selvagem ainda. O egoísmo, né? Ele é invejoso, ele aspira tudo para si, o ego quer tudo para si, lamenta o prejuízo de não conseguir quanto gostaria de deter, e por isso inveja o corpo que não se lhe submete, preferindo matá-lo na insânia em que se debate. Pode ser o próprio corpo, o corpo do outro, em caso de psicose, até mata outra pessoa, né? E quando a gente tenta ampliar, então, o sentido e significado da vida, tem que ter em mente, né, que há um lado nosso que tem uma tendência a buscar o que agrada de imediato. Porque a gente tem o atavismo, né, da posse, da dominação sobre o espécie mais fraco, proporcionando o gozo da falsa superioridade. É quase uma droga. E a libido predomina. Daí o desejo, que ela vai trazer aqui como fator de tormento, né, que as religiões budistas trazem, que o objetivo seria não ter mais desejo. Aqui, no caso, tem predominância de interesse, o desejo por só uma energia neutra, né? Aqui, no caso que ela cita, o desejo, ela vai falar aqui, ó, na página 51. O desejo é fator de tormento, porquanto se manifesta com predominância de interesse, substituindo todos os demais valores como primacial, após o que, atendido, abre perspectivas a novos enseios. Porque eu passo pela minha moral, pelas todas as aspirações do espírito, intoxicada por aquela coisa que eu almejo, e depois não é aquilo que é o ego, né? Então, depois ela fala ali, né, os dominadores arbitrários de pessoas, os ditadores, pessoas infelizes, busca hedonista. O hedonista só vê a si mesmo, insatisfação que acompanha o prazer, por quanto jamais se torna pleno. Depois de todo esse processo, tem um processo que o indivíduo tem que conquistar, que é a consciência do dever. Então, a gente tem que chegar nesse estágio de ter a consciência do dever, que muitos de nós fugimos, porque muitos dizem, eu não vou frequentar nada, porque daí eu vou ter que me responsabilizar, e naquele dia eu não vou poder. Então, não tem aquela... como se fosse para os outros, né? Tem que ser algo realmente para si, porque realmente a finalidade é se desenvolver. Então, essa autoconquista, né?
primeiro é um pouco difícil, porque tem que arrebentar as amarras do ego, mas depois o prazer de ajudar transforma o indivíduo em um ser progressista e idealista, que se realiza mediante a construção da felicidade em outrem, sem qualquer forma de fuga da sua própria realidade. Então eu não me escapo das minhas questões, mas também me ocupo com outras questões. Então, e aquilo me dá uma alegria, né? Porque eu vejo que o outro está feliz. E como eu estou também, eu projeto no outro, daí eu vou sair do trabalho dizendo quem mais ganha sou eu. Porque quando vejo um sorriso sincero, né, aquilo me faz feliz. Que eu estou feliz também. Não, repetindo aí, Carla, bem assim, que a importância da questão da ajuda, né? O prazer de ajudar transforma o indivíduo em um ser progressista, idealista, que se realiza mediante a construção da felicidade em outrem, sem qualquer forma de fuga da sua própria realidade. Quer dizer, quando efetivamente tu te desprende com questão ajuda, tu faz sem aquela questão da retribuição, né? Sim. Tu auto te realiza e te torna feliz. Tem um prazer, né? Prazer. Aí entra a questão do prazer, né? Sim. Tem pessoas que são naturalmente generosas. Tinha um professor meu que falava, dá uma inveja desgraçada de gente generosa, né? Engraçado, né? E justamente é uma conquista. E é um prazer genuíno, que é mais interessante. E daí, quando ela cita, né, pessoas que se transformaram, Saulo, Paulo, diz que o Cristo vivia nele. Já não era ele que tomava conta do corpo. E passava por tudo e estava inebriado com esse sentimento. Mas essa questão vem exatamente do self, vem do espírito, é uma coisa que tu faz inconscientemente. Tu ajuda porque tu está ajudando, tu não programa, tu não é consciente, vou ajudar, porque aí lá adiante ele vai me retribuir. Tu não faz isso. Tu faz na... Uhum. Pois é. Não. Depende, né, das conquistas do espírito. Tem espíritos que já nascem muito dóceis e tal, outros não. Mas a grande questão é que o ego, quando ele domina muito, tudo que ele dá ao egoísta, né, ele vai dar pensando que ele pode ganhar em troca para servir o ego. Então ele faz com uma estratégia. O sentimento de piedade, da caridade é justamente instantâneo, sem prejuízo do outro, sem tentar humilhar, sem parecer, né? E que a vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda, ela vai estar aquela questão dos hemisférios, né? Que o hemisfério esquerdo vai controlar o direito e vice-versa. E sempre tem um lado que a gente desenvolve mais. Então, é justamente simbolicamente isso. O que um lado faz, né? O outro não precisa tomar conhecimento. Interessante isso aqui na 57. Os conflitos são heranças de experiências fracassadas, mal vividas, deixadas pelo caminho, por falta de conhecimento e de emoção, que se vão adquirindo etapa a etapa no processo dos renascimentos do espírito, seu psiquismo eterno. Ela vai falar em algum momento também que tudo que a gente conquista é de uma forma árdua. E isso é interessante, assim, porque tira aquela ilusão, né, de que coisas vêm agraciadas para uns e menos para outros. Na verdade, tudo é uma conquista de agora ou progresso. E árdua, né? Tudo que é bom vem difícil. Então, ela vai considerar que a gente está na faixa da libertação da ignorância, errando, ainda praticando mal temporário, por falta de experiência evolutiva, que vai nos levar a sensações, em detrimento das emoções superiores que alcançaremos. Que é aquela história que o aprendiz indagou ao mestre, o que é o amor, ele fala, nós somos o amor. Então, a gente tem que descobrir isso. Que sempre há uma tendência para a experiência do bem, procurar a paz, procurar a beleza, procurar o prazer, né? Mas os instintos acabam nos confundindo, que produzem o gozo, enquanto que a sua libertação, às vezes dolorosa, em catarse de lágrimas, proporciona a plenitude. Às vezes, quando eu entro nessa tensão de opostos, como Jesus, né, que está numa cruz, mostrando esse equilíbrio entre ânima e ânimos, daí a gente consegue também achar o Cristo em nós. Então, realmente, assim, a pessoa que é mal, ela está doente, né? Ela está doente porque, se nós somos amor, quem não está conectado com isso está afastado do amor e está doente. Então, ela vai dizer, à medida que a gente vai amadurecendo, vão se eliminando as distâncias entre o eu e os outros.
eu supero o mal naturalmente, as ações de fraternidade e compreensão dos diferentes níveis de transição moral, compreendendo que o mal muitos aflige porque por eles mesmos é buscado, e isso vai gerando lições de vida. Então, a terapia da realização edificante, que produz sempre em favor de si mesmo, do próximo e do meio ambiente, evitando qualquer tentativa de destruição, de perturbação e de desequilíbrio. Por isso, não realizar o bem é fazer-se a si mesmo um grande mal. Daí tu se compraz na vulgaridade, na desdita, assumindo um comportamento masoquista no qual se sente valorizado. Tem aqui pessoas que crescem com fobias, com medos, né? Terremotos, incertezas do destino, erupções vulcânicas. Ela vai dizer que esse desamparo provém da infância. Porque, como teve uma situação de impositivos, né, de coisas que ela não teve opção, o amor foi retirado do cardápio existencial. Daí, nesse sentido, vale a pena a terapia, né? Que tem que ter... tem que eliminar essa raiva que está reprimida, sem caráter destrutivo. A angústia pode vir, porque está sob assistência, pode contar que alguém que ouve e entende o conflito. E depois de fazer todo esse processo, né, de exorcismo, o paciente se transforma no seu próprio terapeuta, no dia a dia, por ser quem controlará os sentimentos desordenados. E, mediante a criatividade, começa a substituir o que sente no momento pelo que gostaria de conquistar, transferindo-se de patamar mental e emocional até alcançar a realização pessoal. Porque a ideia não é ficar dependente do terapeuta, a ideia é realmente poder fazer esse caminho, né? Fazer esse caminho para tu mesmo virar teu terapeuta. E quando a gente se vê frágil, nós temos uma atitude de humildade perante a vida e a si mesmo. Porque a gente percebe que esse ser psicológico está vinculado ao fisiológico e vice-versa. Então, vai se misturar as funções e a gente consegue perceber que algumas tensões musculares, dores físicas, provêm dessa parte psicológica também, que às vezes a gente não se enxerga nessa questão também, né? Não percebe o quanto está sofrendo ou não. E aquela questão de Jesus, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ou não entrareis no céu se não fores humilde como uma criança, tem essa questão que, para entrar no reino dos céus, o estágio luminoso, né, a consciência plena, eu tenho que passar pela minha criança interior, que é essa criança pura, inocente, e espontânea, alegre, criativa, e leve e tudo mais, e eu tenho que identificar ela para daí conseguir me tornar esse ser, né, que eu vim ser. A criança ela é espontânea, ela é curiosa, alegre, não tem aridez, é rica de esperanças, motivadora, é razão de outras vidas que nas suas existências se enriquecem e encontram sentido para viver. Isso é bom, né? Porque ninguém, a gente sabe o que é bom, tem o senso comum, assim, ninguém gosta de conviver com pessoa árida, que tudo é um horror, que tudo é difícil, que tudo tem um empecilho, que acha um problema para cada solução, né? Então, essa criança é justamente uma criatura que está agradecida por estar viva e tem muito a descobrir, que nem uma criança, né? Quando uma criança está se desenvolvendo, a gente vê, tem aquela alegria da descoberta, né? Então, a gente tem que retomar isso. Uma resposta de Jesus ao Pedro, quando foi questionado, quem disse isso foi o Gilmar lá. Muito interessante, que aí o Pedro perguntou, pô, mestre, como os homens são maus, né? E ele respondeu, Pedro, os homens são mais frágeis do que perversos. Então, é uma fraqueza nossa e muito menos do que maldade. Com certeza. Às vezes é o nosso complexo que está falando, geralmente né? Ninguém nasceu para ser mal. A gente é justamente fraco, ainda ignorante da nossa realidade. Por isso a gente tem que ir criando essa couraça, né? Então, ela traz a questão do hábito, né? A gente tem que testar isso todos os momentos da existência, porque as nossas raízes são divinas. O corpo é um instrumento ou solo fértil para a fecundação, desabrochar dos tesouros latentes, ou seja, o corpo tem a sua importância, ele vai expressar o espírito, então ele
tem um significado importante, mas naturalmente vai pesar os fatores endógenos, como a minha hereditariedade, as glândulas de secreção endócrina, quais os contributos da educação que eu tive, da sociedade que eu convivo, da economia que eu estou, geradores de hábitos. Porém, é o espírito que, herdeiro das próprias realizações, transfere de uma para outra existência as aquisições que o promovem, retêm ou aprisionam em estados perturbadores. Por isso que, quanto mais elevado, quanto mais consciente, menos as injunções do corpo e do meu meio externo vão me afligir. Eu já tenho uma fortaleza interior. Bom, se tiver alguma coisa, a gente pode retomar daí na próxima aula. Se ficou assim. Porque, do modo geral, né, é aquela... traz várias vezes assim, daquela questão de autoanálise, né?